Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Último jogo entre Vasco x União Rondonópolis teve gol de Romário reserva. Relembre último jogo entre Vasco x União Rondonópolis teve gol de Romário reserva. Relembre naquela quarta-feira, São Januário registrou um dos menores públicos de sua história. Apenas 833 torcedores acompanharam a vitória do Gigante da Colina, com 2 gols de Marco Brito, que entrou no lugar do lesionado Romário. Vasco e União voltam a se encontrar pela Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira 18 às 21h30 de Brasília no Kleber Andrade, em Cariacica. Como foi o jogo? O placar foi inaugurado ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, o lateral Claudemir cruzou para a área, e Marco Brito se aproveitou de uma falha defensiva do União Rondonópolis para marcar. Antes do intervalo, Marco Brito sofreu um pênalti, mas na ausência de Romário, Alan Delon desperdiçou. Na segunda etapa, Marco garantiu a vaga. Aos 19 minutos, após outro cruzamento de Claudemir, o atacante subiu e cabeceou para o gol. Naquele regulamento, o empate já era o suficiente para garantir a classificação do Vasco, mas o time de Joel Santana não quis saber de segurar o resultado. Destaque daquela decisão, a passagem de Brito em São Januário durou apenas uma temporada. Ao todo, o atacante disputou 31 jogos, com 11 gols e 2 assistências. Ele anunciou a aposentadoria em 2012, atuando pelo São Gonçalo. Onde assistir Vasco x União Rondonópolis? Após a derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca, o Vasco retoma as atenções para a Copa do Brasil. A partida entre Vasco x União Rondonópolis será transmitida ao vivo pelo Premiere e Sport TV. E para quem não puder acompanhar a transmissão ao vivo, não se preocupe. Os melhores momentos e a cobertura completa do jogo estarão disponíveis aqui, no Bola VIP Brasil, para você não perder nenhum detalhe da partida. Inteligência Artificial crava Vasco de Felipe Coutinho vencendo União Rondonópolis na Copa do Brasil. União Rondonópolis x Vasco da Gama. É hora do Vasco dar uma pequena pausa no Campeonato Carioca, porque a Copa do Brasil vem aí. O torneio terá seu pontapé inicial dado hoje, nesta terça-feira 18. O Gigante da Colina fará sua estreia no dia da abertura, contra o União Rondonópolis. É importante destacar que a Copa do Brasil agora conta com um novo regulamento na primeira fase, onde o time visitante não tem mais a vantagem do empate em partida única. Se o jogo terminar empatado, a classificação será definida através da cobrança de pênaltis. Palpites da inteligência artificial para o confronto. Em meio à expectativa das torcidas para a partida de estreia, pedimos um palpite de qual será o resultado da partida para a Meta Inteligência Artificial, a inteligência artificial do WhatsApp. O Vasco é o favorito para vencer, considerando sua equipe mais experiente e forte. O time vem de uma boa sequência de resultados e tem uma boa chance de liderar o campeonato. O União Rondonópolis, por outro lado, é um time da Série D do Campeonato Brasileiro e tem um elenco mais limitado. Embora o time tenha feito uma boa campanha em sua divisão, enfrentar um time da magnitude do Vasco será um desafio difícil. Um palpite possível é de vitória do Vasco por 3-0. Considerando a força ofensiva do time e a possibilidade de União Rondonópolis ter dificuldades para marcar gols, concluiu a Meta Inteligência Artificial. Prováveis escalações para o duelo da Copa do Brasil. Possível equipe do Cruz Maltino: Léo Jardim, Paulo Henrique Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, Zuccarello, VGT. Técnico, Fábio Carilli. Possível equipe do União Rondonópolis: Fernando Nunes, Arthur Amorim, Márcio, Benê e Carlão, Yuri, Natan e Ixon, Janoti, Vitinho e Gabriel Bigode. Técnico, Leandro Senna. Torcida do Vasco elege Payet e Ryan os melhores da partida sobre o Rondonópolis. Vasco avança na Copa do Brasil com grande atuação coletiva. O Vasco da Gama venceu o União Rondonópolis MT por 3-0, nesta terça-feira 18, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Apesar de dominar desde o início, o Gigante da Colina encontrou dificuldades para furar a defesa adversária no primeiro tempo. Felipe Coutinho e VGT pressionaram, mas esbarraram no goleiro adversário. Por outro lado, o Rondonópolis pouco ameaçou, com apenas uma investida neutralizada pela zaga vascaína. Na segunda etapa, a postura ofensiva do Vasco se manteve e VGT, que sofreu pênalti após ser derrubado por Márcio Luiz, cobrou e abriu o placar para alívio dos torcedores. Na sequência, Ryan entrou e ampliou após belo passe de Payet. Para fechar,
Hugo Moura marcou o terceiro, selando vitória vascaína. Payet e Ryan brilham e conquistam a torcida. Nas redes sociais, a torcida vascaína celebrou a vitória e não economizou elogios aos destaques da noite, Payet e Ryan. O meia francês entrou e mudou a dinâmica do meio-campo com sua visão de jogo e precisão nos passes, sendo decisivo no segundo gol. Payet sempre entrega mais futebol do que o Coutinho, e Payet mudou o jogo foram alguns dos comentários que dominaram as redes. Por outro lado, Ryan, jovem promessa e recém-campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, foi amplamente solicitado pelos torcedores antes mesmo da partida. Quando entrou não decepcionou, mostrou personalidade e marcou um belo gol. Ryan lembra muito Messi e domingo Ryan precisa ser titular, refletem a empolgação da torcida com o atacante. Próximos desafios e expectativa pelo adversário. Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil 2025, o Vasco aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Barcelona RO e Nova Iguaçu RJ, previsto para a próxima semana. A próxima fase será disputada em jogo único entre os dias 5 e 12 de março. Antes disso, o foco se volta para o Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Botafogo no clássico da 11ª rodada em São Januário, no próximo sábado 23, às 16 horas. A expectativa é que Carille, pressionado pela torcida, dê mais minutos a Ryan e mantenha Payet como peça-chave do meio-campo. Fábio Carille é criticado pela torcida do Vasco, após substituição, é o queridinho. Torcida diz que Tietê é queridinho de Fábio Carille. O Vasco entrou em campo nesta terça-feira 18, pela Copa do Brasil e venceu o Rondonópolis por 3-0, com gols Pablo Vegetti pênalti, Ryan e Hugo Moura. Apesar da vitória, a atuação do time ficou abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo, e a equipe saiu vaiada para o intervalo. O desempenho do Vasco foi questionado no segundo tempo, após o técnico Fábio Carille optar pela entrada de Tietê no lugar de Matheus Carvalho. A escolha gerou insatisfação entre os torcedores que criticaram a preferência do treinador pelo volante. Já está nítido que o Tietê é o queridinho do Carille. Paulinho sempre é o primeiro a ser substituído e a segunda ou terceira opção para entrar, comentou um torcedor, que viu outros torcedores concordarem com a sua opinião. Carille volta a ser questionado pela torcida. Outro manifestou indignação. O Carille é um lixo, técnico desprezível. Ele só colocou o Tietê. Burro do C asterisco asterisco asterisco. A falta de um futebol mais envolvente e as escolhas de Carille continuam sendo temas de debate entre os vascaínos, que esperam uma evolução do tempo nas próximas partidas. A insatisfação com a mudança seguiu repercutindo. Só o Tietê, técnico frouxo, reclamou um vascaíno. Outro ironizou, o cara ganha milhões para fazer isso? Botar só o Tietê? Tá de sacanagem. Contudo, esta não é a primeira vez que o técnico do Vasco, Fábio Carille, vem sendo questionado por suas escolhas à frente da equipe. A torcida vascaína critica o treinador em praticamente todos os jogos da equipe. Vasco terá clássico importante contra o Botafogo. Por fim, com a conquista da vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, a equipe vascaína irá descansar e posteriormente seguirá o foco para o Campeonato Carioca. O Gigante da Colina enfrenta o Botafogo no próximo domingo 23. Pela 11ª e última rodada da primeira fase do estadual. As equipes disputarão uma vaga para a próxima fase do torneio. Benjamin Garré viaja para assinar com o Vasco e contrato será de 3 temporadas. Mercado da bola do Vasco na reta final. O Vasco precisa de atacantes de velocidade para a temporada de 2025. Com ausências como Adson e David até este momento, os alvos dentro do mercado da bola possuem essas características. Sobre isso, contratações. Enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar, tá? A diretoria tem trabalhado bastante. Marcelo Santana está fora do país aí fazendo a correria que tem que ser feita, admitiu o técnico Fábio Carille. Nuno Moreira e Benjamin Garré em São Januário? Para o setor ofensivo, 3 nomes estariam mais perto de serem reforços vascaínos. Os meias Benjamin Garré e Lloyd Augusto e o atacante Nuno Moreira? Todos vindos de fora do Brasil. Sobre Garré, ele deverá ser o primeiro anunciado de maneira oficial. A informação do perfil Atenção Vascaínos é de que o atacante argentino de 24 anos começará o deslocamento para o Brasil nesta quarta-feira 19. O contrato do jogador em São Januário será de 3 temporadas. Após passar pelas categorias de base do Manchester City, o atleta jogou pelo Racing e pelo Huracan, na Argentina. Por último, atuou no Krylia Sovetov da Rússia.
Sobre os jogadores, eu passo para a diretoria falar sobre isso daí. Para quando tiver aqui dentro, a gente comentar sobre os atletas, complementou Carille após a derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca. Próximo jogo do Vasco enquanto tenta fechar com reforços. O Vasco fará sua estreia na Copa do Brasil de 2025. Nesta terça-feira, 18, o Gigante da Colina jogará contra o União Rondonópolis. A partida será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ES. E você, torcedor? O que você acha da situação de Benjamin Garré no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.